Então, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar sobre a teoria do romance de Lukács. Na nossa programação era previsto que a gente lidasse com esse capítulo, que deve ter umas 70 páginas, né? As formas da grande épica em sua relação com o caráter fechado, a problemática da cultura como um todo, na semana passada. Enquanto nessa semana a gente leria outro texto. Esse texto de Adorno, né, que estava programado para hoje, palestra sobre lírica e sociedade, eu tenho uma aula gravada sobre ele, né? Mas eu até posso colocar para vocês. Mas de fato, o texto do Lukács é mais complexo e por isso exige talvez mais tempo, né? Mais considerações. Então eu trouxe aqui, fiz uma seleção, né, de citações para a gente pensar esse texto, né, esse longo capítulo de Lukács. Aqui eu estou apresentando o Lukács. Vem esse moço simpático. Aqui é o Lukács com 1917, ele é de 85, quase a minha idade. Vejam só que naquela época as pessoas que têm 20 anos parece que tinham 40, né? Não estou fazendo os cálculos direitos, é óbvio. E o que mais, gente? Ele se tornou conhecido sobretudo como um pensador marxista, mas essas obras, né, a teoria do romance, a alma e as formas, elas são anteriores, né, a esse credo marxista. Na verdade, mais tarde, quando ele se alinha aos comunistas, quando ele se junta, ele fez parte de uma coalizão, ele fez parte do governo mesmo, né, comunista, ele subscreve aquela política que a gente chama de Zdanovismo. Tá? Zdanov, ou Zdanov, era um político, era o ministro soviético da cultura. Não sei qual é o nome, o título que se dá, mas ele era tipo o ministro da cultura, né? E a União Soviética tinha um programa político muito claro, né? O do romance socialista, o romance que representa as necessidades do trabalhador, que representa a injustiça vivida pelo proletariado e por aí vai, né? Portanto, ele subscreve essa política e abjura, ele renega, ele recusa, né, o velho Lukács, o primeiro Lukács, né? E aí eu trouxe uma citação dele. A perspectiva do realismo socialista é, naturalmente, a luta pelo socialismo. Tá? Isso aqui é a política de Zdanov. O realismo socialista difere do realismo crítico não apenas por estar baseado em uma perspectiva socialista específica, mas também por utilizar desta perspectiva para descrever, desculpem o lapso, desde dentro as forças que trabalham em favor do socialismo. Portanto, quando ele fala aqui em realismo crítico, ele está falando do realismo do século XIX. Vocês devem lembrar que na segunda metade do século XIX a gente tem o desenvolvimento dessa chamada escola realista ou naturalista, ou realista naturalista, né? E o que Lukács está dizendo aqui é que aquele cânone de produção, aquela preocupação com a realidade, com a forma de representar essa realidade, né, ele deve ser colocado em favor da revolução e da transformação das relações de classe, né, que caracterizariam a nova ordem, né, do mundo. Realistas críticos descreveram mais de uma vez a luta política do nosso tempo e retrataram heróis, socialistas e comunistas. Mas somente os realistas socialistas descrevem tais heróis por dentro, identificando-os assim com as forças do progresso. Essa é uma ideia de progresso que a gente já abandonou, né? Segundo certa filosofia da história, de matriz hegeliana, eu diria, porque existe um pouco disso em Hegel, mas não da forma como a gente quer, não da forma como Hegel foi lido no século posterior, né? No final do século XIX e ao longo do século XX. A gente abandonou essa ideia de progresso, como se houvesse um fim da história e a história se encaminhasse até lá, né? Mas aqui está vigente para Lukács, né? A grandeza do realismo socialista, continua a citação, reside no fato de que a totalidade histórica dirigida ao comunismo, vocês vejam, né, existe uma totalidade, uma soma de tudo, né,
que tem uma finalidade, o comunismo, torna-se, continua a citação, clara como a luz do dia em qualquer fragmento de uma determinada obra. Né? Portanto, isso aqui é arte engajada, é arte comprometida com a transformação da sociedade em certas, ou conforme certo ideal, né, de sociedade. E aí, para falar um pouco do contexto da teoria do romance, é um texto antigo, talvez o texto mais antigo da bibliografia e, no entanto, algo de que eu não abriria mão jamais em nenhum curso, né? De 1916. Ele escreve um prefácio em 1962 em que ele explica as premissas, né, dessa obra e ao mesmo tempo diz, mas isso era muita inocência minha, blá blá blá. Eu não acho que seja muita inocência, mas eu também não conseguiria dizer que nesse prefácio ele está simplesmente prestando um serviço, né? Ele está simplesmente matraqueando algo em virtude da política zdanovista, tá? A política de Zdanov na União Soviética caiu em 1955 e nesse intervalo houve muita abertura para outras manifestações artísticas. Ainda assim, Lukács permaneceu filiado a esse ideal de uma arte que representasse a saúde coletiva, né? Outras formas, outras manifestações artísticas sendo decadência burguesa. E nesse contexto do início do século XX, outras obras, eu esqueci de colocar aqui as datas, outras obras também foram publicadas de interesse e relevância para a compreensão, né, do quadro. Lembrem que uma das motivações da guerra, quando a guerra se instalou na Europa, diz respeito a um certo mal-estar civilizacional, né, em virtude do qual muitos artistas apoiaram a guerra como sendo a possibilidade de transcender esse mal-estar civilizacional. Né? E aqui eu trouxe 3 exemplos de textos que lidam com esse problema da cultura numa vibe muito próxima, né, a de Lukács. Não segundo a mesma orientação, né, mas que mostram as mesmas preocupações. Né? Oswald Spengler, O Declínio do Ocidente, Ernst Bloch, O Espírito da Utopia, e finalmente o Gerd Zimmerlich, que eu coloquei aqui, que na verdade é uma influência para Lukács. Tá? Esse texto, Philosophische Kultur, traz um outro, né, esse é um livro, mas ele traz um texto chamado A Tragédia da Cultura. Tá? E A Tragédia da Cultura oferece algumas categorias básicas para a discussão que Lukács vai travar aqui. Né? E aí, no nível das premissas, é importante entender isso, eu coloquei a hermenêutica de Dilthey, o próprio Lukács menciona, certo? Lukács também utiliza dessa lógica da pergunta e resposta, que não é diretamente Dilthey, mas faz parte do contexto, né? Segundo a qual obras de arte são respostas e a gente precisa formular as perguntas para entender, né, as obras na qualidade de respostas. E todos os artefatos da cultura são assim, né, dessa perspectiva. Eu coloquei também aqui a filosofia transcendental kantiana na forma como ela é desenvolvida por Zimmerlich. Tá? Ela tem essa inflexão zimmeliana no contexto. Eu anotei aqui a objetivação do sujeito na tragédia da cultura. Por quê? Qual é a tragédia da cultura? Cultura é tudo aquilo que resulta da transformação do homem, né? do meio pelo homem. E nesse processo de transformação do meio, a gente cria artefatos, cria instrumentos, cria instituições. Né? O sujeito se objetiva nessas formas. Mas uma vez que essas formas se objetivem, elas adquirem um caráter duro. Elas deixam de ser reflexo de necessidades que eu, como sujeito, como indivíduo, experienciei, né? Mas passam a compor a paisagem do mundo. Elas se tornam, a gente vai ver outra expressão que Lukács vai usar, uma segunda natureza. Né? Então, conforme as necessidades dos indivíduos são modificadas, essas instituições, instrumentos, conceitos, enfim, tudo aquilo que caracteriza a cultura permanecem, né, e entram em contradição com essas necessidades, certo?
De modo que esse processo de objetivação do sujeito na cultura também se torna um empecilho, aumenta-se a complexidade, né, do panorama cultural como um todo, produzindo um empecilho para essa vida do sujeito. Tá? Outra coisa importante para a compreensão disso aqui, de Lukács, né, são dois elementos do pensamento de Weber, Max Weber. Tá? O desencantamento do mundo, esse é um conceito weberiano, e a ideia de tipo ideal. Eu coloquei tipologia, mas é a ideia de tipo ideal. O que é o desencantamento do mundo? O desencantamento do mundo é uma explicação, né, de Weber para passagem de uma concepção mítica, mitológica, religiosa, metafísica do mundo para uma concepção esclarecida, né? Passa-se de um mundo encantado, porque para onde a gente olhar há forças, há seres, há criaturas, há, enfim, toda essa, eu vou chamar aqui de ficção, com todo respeito a quem acreditar nessas coisas, né? Toda essa condição de espíritos por toda parte, observando e movendo as coisas, né? O mundo era encantado, para uma visão regida pela ciência e por explicações racionais, certo? Portanto, o desencantamento do mundo é a minha mão está assim porque eu estou com o meu pet que está sofrendo muito, tá? E por isso eu olho de quando em quando para ele, mas eu não estou perdendo o fio com vocês, tá? Ele está aqui na minha mão. Ela, né? É a Jennifer, tá? E, enfim, o desencantamento do mundo, né? Seria essa mudança na mentalidade. O discurso agora, normativamente, é dado pela ciência. A ciência é o lugar comum. As pessoas já não aceitam a ideia de Deus, né, como sendo aquilo que decide da consistência do mundo. Né? Deus não é uma realidade prática para a cultura. Pode ser para as pessoas, né, de uma perspectiva individual. Nós temos nossas crenças e Deus ainda talvez a mais forte delas, mas os objetos técnicos, as instituições, o Estado, tudo isso não depende já de um conceito, né, de Deus. Fora isso, a gente tem a ideia de tipologia. Tá? O que é a ideia de um tipo? Quando você tem categorias sociológicas, você pode partir de uma perspectiva puramente empírica. Né? Você pode dizer trabalhador, né, e fazer um levantamento de quantos trabalhadores fizeram tais e tais coisas naquele ano, quantos trabalhadores conseguiram comprar não sei o que, quantos trabalhadores adoeceram. Tá? Isso são categorias que a gente pode usar para elaborar estatísticas e perceber anomalias sociais, né, de uma perspectiva durkheimiana. No entanto, com a ideia de tipo ideal em Weber, a gente pode reconstruir relações, né, sem ter de necessariamente pensar a coisa de uma perspectiva empírica e para estatísticas. É claro que a gente precisa desse suporte, né, mas com o tipo a gente consegue abstrair de vários sujeitos humanos distintos, né, e criar uma espécie de explicação, fazer uma narrativa desses processos sociológicos. Tá? E o que o Lukács vai fazer aqui é, em grande parte, né, elaborar tipologias históricas. Ok? Por fim, a filosofia hegeliana da história também é uma premissa importante para a gente entender. Né? E eu já falei, diz respeito a uma certa teleologia. Tá? Logia, de lógica, né, do teleos, que quer dizer fim, finalidade. Tá? Outra forma de dizer fim é scaton, né? Mas enfim, a teleologia seria essa lógica da finalidade. O homem segue em direção ao progresso. Portanto, né, as coisas acontecem sempre de modo a superar as velhas contradições. Problemático. Problemático. Né? Dizer que Marx era assim também é problemático, da mesma forma como dizer que o próprio Hegel era assim. Tá? Teleologia em Hegel é a necessidade da lógica que ele está explicando e não algo que existe na história para ele. Tá? De qualquer modo, a gente gosta de bater em Hegel e em Marx em virtude disso.
Eu normalmente não gosto de bater nessas figuras porque eu acho que é muita pretensão de meros mortais, né? Querer bater em deuses. Depois, eu coloquei aqui 3 razões para a gente prestar atenção, 3 coisas a que a gente deve prestar atenção. Tá? Primeiro, quando a teoria do romance foi escrita, né, a teoria da literatura não existia como disciplina. Tá? Então a gente não tinha um modelo acadêmico claro de como lidar com essas coisas. Né? A gente tem trabalhos que a gente pode dizer que fazem parte da teoria da literatura, tem. Eles eram desenvolvidos muitas vezes no âmbito das filologias. Né? A filologia estudava tanto a linguagem como as culturas humanas, basicamente todos os textos, né? no final do século XIX. Mas teoria da literatura, como a disciplina que a gente conhece hoje, não existia. A linguística também não funcionava como matriz. Né? Uma das coisas que a gente colocou é que a teoria da literatura depende, né, dessa disciplinarização da linguística para se desenvolver e depois tomar um caminho próprio, retomar outras coisas, outros conceitos e tal. Né? Mas nessa época não existia como matriz, tá? Portanto, a linguagem que a gente vai perceber aqui, o uso conceitual é muito distinto dos nossos hábitos de raciocínio hoje. Né? E por fim, o terceiro aviso é que Lukács, chama-se Georg Lukács, tá? Jorge Lucas, e não Lukács, é Lukács. Lukács. Vocês cariocas conseguem fazer bem isso aí, Lukács. Né? Lukács, ele adota, né, ele faz opção por mencionar obras, né, de modo que essas opções determinam previamente a teoria. E qual é o problema de adotar essas opções? É porque a teoria depois passa a valer somente para aquilo que ela está descrevendo. Ou seja, embora ele fale de tipos e ele reconstrua esses tipos, é altamente questionável a possibilidade de utilizar esses tipos, né, numa posterior aplicação da teoria do romance. Você pode dizer, pode usar os tipos, né, mas pretender que chegar ao tipo, ou associar o tipo a um romance, a uma novela, a um conto até, né, querer fazer isso é reduzir tanto o conto ao tipo, como trucidar, destruir, acabar, né, com o propósito e os grandes raciocínios dessa obra de romance. Né. Uma outra coisa que eu devo comentar e que é interessante também é pensar como essa obra, Teoria do Romance, foi importante para o desenvolvimento do marxismo contemporâneo, do marxismo cultural contemporâneo. Tá? Eu falo nomeadamente em Adorno, Benjamin, Horkheimer lida pouco com cultura, mas Marcuse lida, Leo Löwenthal lida. Tá? Todos esses são autores que leram durante a juventude a teoria do romance de Lukács, né, e que incorporaram muitos insights da crítica, né, da historicidade das formas de Lukács à crítica da cultura burguesa. Okay? Portanto, é um livro muito importante. É um livro difícil de se ler, não é fácil. Eu não deveria ter colocado nesse curso, pelo menos dessa forma, não à distância. Né? Eu acho que o ideal seria a gente ter mais tempo, né, para fazer uma leitura em conjunto e pensar junto, tirar dúvidas e tal. Esse não é o melhor formato. Esse não é o melhor formato. Me desculpem que eu estou... a minha gatinha tá morrendo. Eu vou parar aqui, eu vou retomar num instantinho, tá, gente? Vocês nem vão perceber. Aqui do lado direito, ó, aqui do lado direito tem o plano da obra. Né? É importante entender o plano da obra, porque existe uma certa reflexividade entre essas duas partes, e depois cada recorte desse vai produzir uma série de proposições, né, a partir das quais pensar o conjunto da teoria do romance. Portanto, uma coisa que vocês têm que fazer sempre ao ler qualquer livro é ver como ele organiza
as partes do argumento, tá? Como ele organiza as partes do argumento. Agora eu vou fazer uma pausa, vocês não vão perceber, tá? E eu já volto, tá, gente? Então, gente, agora eu vou entrar no texto, né? Tirei o meu bichinho daqui. E eu queria começar lembrando o título da sessão, né? O texto, a obra chama-se A Teoria do Romance. E o título dessa primeira sessão é As Formas da Grande Épica em sua relação com o caráter fechado ou problemático da cultura como um todo. Portanto, vamos segmentar, tá? Sempre segmentem os títulos. Formas da grande épica. Então a gente tem uma épica que a gente caracteriza como sendo grande e a gente está falando especificamente das formas desse gênero grande épica. Porque epopeia, romance, novela são formas, tá? São formas desse gênero grande épica. Esse gênero grande épica, né, está caracterizando um certo arco antropológico, narrativo, né, por meio dos... Não arco antropológico narrativo propriamente, ainda não é narrativo, tá? É um quadro que diz respeito às formas de vida, né? Ele está transformando isso numa categoria antropológica. E aí ele fala da relação dessas formas com o caráter fechado ou problemático da cultura. A gente tem duas formas de cultura. Ela pode ser fechada, né? Ou ela pode ser problemática. Problemática é porque ela é aberta, por oposição ao fechado. Quer dizer que ela não está encerrada num universo autocontido. Daí ela ser problemática, né? E essa trecho aí, né? Essa seção, né? Da obra, né? Tem outras... Agora perdi o índice. Tem outros 5 tópicos, né? As culturas fechadas que ele vai introduzir, o problema da filosofia histórica das formas, epopeia e romance, ele vai diferenciar o gênero, né? A forma interna do romance e, finalmente, o condicionamento e significado histórico-filosófico do romance. O ideal, em alguns textos, é começar sempre pelo final. E aqui, em Lucas, eu acho que o ponto de chegada é mais importante para que a gente compreenda, tá? Do que o desenvolvimento do argumento. No entanto, na literatura, na música, na filosofia, o que interessa é muito mais o processo de pensamento do que a chegada ao ponto final. Portanto, eu sugiro fortemente que vocês recomendem esse daqui. Eu sugiro, ó, que vocês recomendem. Desculpem a minha cabeça. Eu sugiro que vocês leiam o texto estudando com intento, com energia colocada ali, né, essa obra, porque sendo um dos textos mais difíceis que vocês vão encontrar na vida de vocês, é também uma grande experiência intelectual, certo? Eu lembro de ler esse texto na graduação, o professor não passou, ele disse que ia dar uma aula sobre o livro e depois abandonou, e eu li, quebrei a minha cabeça. A primeira versão que eu peguei foi uma versão de português traduzida, de português europeu traduzida do francês, muito complicada, muito ruim mesmo. Depois essa aqui, que vem também com um comentário, né? Tradução de José Marcos Mariano de Macedo. Essa aqui é bem melhor, bem mais fácil, né? E de quando em quando é um livro que eu pego novamente para ler, né? Mas vamos lá. Por que eu digo que tem de começar pelo final? Porque no final ele assume a premissa básica do negócio, né? Olhem aqui para o canto esquerdo da tela inferior. Romance, blá, 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 o romance, a forma representativa da época, da nossa época, né? Na medida em que as categorias estruturais do romance coincidem constitutivamente com a situação do mundo. Isso é uma premissa realista, né, mimética, muito forte. Tá dizendo que a literatura, em alguma medida, reflete o comportamento humano, a sociedade humana. Okay? E a cultura como um todo faz isso.
né? Isso é questionável de diversas formas. Há várias formas de colocar essa premissa em causa. Tá? Primeiro, localizar o nível da representação. O que é realmente realista, né, no romance realista, como o Lucas descreve. Tá? Como os que ele escolhe, né, para isso, enfim. E aí eu quero chamar a atenção aqui que ele utiliza, na hora de estruturar o texto, vários binômios. O primeiro deles, o mais básico, é alma e mundo. Talvez vocês conheçam esse binômio da crítica de... Como é o nome do meu camarada? Carlos Drummond de Andrade. Ele próprio, o próprio poeta, fala alma e mundo, blá blá blá. Né? Portanto, alma e mundo. Na hora de pensar essas representações, ele vai sempre considerar, né, essas dimensões, alma e mundo, né, em sua interação. Portanto, o herói ele sempre vai, né, representando a alma, sendo colocado no mundo. Outra forma de elaborar essa experiência, alma-mundo, é falar em interioridade e exterioridade. Tá? Só que interioridade e exterioridade são já parte dessa relação entre alma e mundo. Às vezes não há interioridade, porque não há exterioridade. Existe uma conexão direta da alma com o mundo e essa é a hipótese, né, o axioma com que Lucas define o épico. Okay? Uma outra coisa interessante para a gente pensar aqui é que ele vai sempre utilizar, né, pelo menos em engenharia reversa, a gente pode observar essas três dimensões do processo hermenêutico: a vivência, a expressão e a compreensão. Ele diz, vivência, compreensão, expressão, hermenêutica para Dilthey, né, o processo interpretativo é um processo de compreensão. Tá? Comecem ali por baixo. Compreensão. Né? E essa compreensão ela parte da expressão que eu estou vendo no texto para ver qual é a vivência anterior. Então, aqui eu coloquei, né, aqui do lado direito, ao inverso. Tá? Existe uma vivência que o autor tem, o Lucas ele não tem uma concepção de autor teórica, né, como a nossa hoje. Então ele fala do autor como escritor, como alguém que viveu. Okay? Então o autor tem uma certa vivência, um conjunto delas. Né? Aqui ele dá expressão. Dando expressão por meio da forma a essas vivências, ele viabiliza uma compreensão por parte do leitor. Certo? Então, primeiro tem a vivência do autor, a expressão, que é dada pela forma, né? O autor dá por meio da forma, e finalmente a compreensão. Outro binômio que eu não coloquei aqui é forma e conteúdo. Okay? É preciso entender também como esse binômio especificamente funciona aqui em Lucas. E uma outra coisa, por fim, é a ideia da totalidade do sentido. O sentido é essa relação entre alma e mundo, ok? E a totalidade é o fechamento, né, dessas relações possíveis ou das coisas que existem no mundo e da alma, né, do herói, ok? E aí, na nossa primeira sessão, que é cultura fechada, ele parte de uma definição de Novalis, né? Ele diz filosofia é nostalgia. Filosofia é nostalgia. O que é nostalgia? Nostalgia vem da algia, dor, né? Do nostoi, do retorno. É uma dor de retorno, é uma dor por retornar a algo. Nostalgia é isso. A gente diz saudade de algo, né? Nostalgia. E que nostalgia seria essa? É nostalgia de um mundo que faz sentido. Tá? A filosofia é a saudade que a gente sente de uma certa pátria transcendental, como ele vai colocar depois. Né? E o que isso tem a ver propriamente com teoria da literatura? É porque nessa teoria do romance ele traz também, né, uma filosofia histórica das formas. Tá? E as grandes formas do espírito, segundo Lucas, os grandes tipos aqui seriam a épica, a tragédia, né? E a filosofia. Okay? Existe uma escala aqui. A épica, o mundo é perfeito, as ações são completamente integradas, do homem, né, ao ambiente. Tudo ali encaixado e abençoado pelos deuses. Já na tragédia, existe um certo princípio problemático, né? Um princípio problemático
que vai se desenvolver num caráter demoníaco no futuro, tá? Mas um princípio problemático. Então, a totalidade da vida ela já não é experimentada, né, na qualidade das ações, mas na profundidade do sujeito. Tá? Isso é algo que ele vai retomar também de Kierkegaard. Ok? E, por fim, existe a filosofia como reflexão sobre a perda dessas relações de totalidade. Tá? Então, ele começa com a pergunta. Né? Ele começa dizendo, bom, os gregos aparentemente têm resposta para tudo. Isso é do pensamento romântico. Né? Mas qual é a pergunta? Né? A gente olha para a arte grega, para a civilização grega, tudo perfeito, tudo no seu lugar. Né? Parece que o mundo não sofre grandes questionamentos, as pessoas parecem que não têm interioridade, ninguém se coloca problemas morais. Todo mundo sabe desde sempre como agir. Né? Isso na epopeia e na tragédia também, grega. Então ele diz, bom, a pergunta da qual nasce a epopeia como resposta configuradora é: como pode a vida tornar-se essencial? O que é uma resposta configuradora? É porque a resposta é que dá forma à pergunta. Tá? A pergunta ela não existe antes da resposta. Ok? Você diz, a pergunta não existe antes da resposta? É, por uma questão lógica, né? É como se tudo se passasse aqui num plano puramente natural, né? E só depois que a gente perdeu essa natureza que a gente se coloca a pergunta e a gente lembra, a gente retorna àquela representação original. Como pode a vida tornar-se essencial? E a questão é, como pode a vida tornar-se essencial? Essencial em língua portuguesa significa importante, imprescindível, nesse é o sentido. Mas aqui, essência reflete a natureza interna, tá? A natureza interna do sujeito. Só que a natureza interna ainda não existe como tal, porque não existe essa separação entre o que eu vivo dentro de mim e o ambiente em que eu vivo. Eu não preciso recalcar os meus desejos. Eu não preciso abandonar as minhas intenções. Tudo que eu vivencio, né, opera de maneira contínua uma relação com o todo, com o mundo ao meu redor. Portanto, só depois, né, é que eu tenho essa questão do essencial. Só depois que eu tenho só depois de ter essa perda do vínculo entre essência e vida, eu posso colocar a pergunta como pode, né, a essência se tornar algo vivido, ou seja, como os meus desígnios íntimos, né, tornam-se algo no mundo, como é que eles adquirem uma relação com o mundo. E essa é a resposta da epopeia. A epopeia é essa a resposta. Né? E por isso ele diz que a conduta do espírito nessa pátria, nesse mundo perfeito, né, é o acolhimento passivo visionário de um sentido prontamente existente. Tá? Eu olho para o mundo nesse quadro e eu não me pergunto a respeito da natureza dessas coisas, se eu devo ou não devo fazer. Tudo é já dado como se fosse parte, né, do meu destino. Essência e destino coincidem, ele vai dizer em alguma altura. Ok? Ele diz: a totalidade do ser só é possível quando tudo já é homogêneo, ou seja, não existe diferenciação entre os sistemas da nossa experiência. Pensem hoje, tá? Pensem hoje. Hoje a gente vive certas contradições, né, que fazem parte da vida. Eu acredito em transformações políticas de natureza radical e sou contra a exploração do trabalho humano, né? Mas quando for comprar uma roupa para mim, eu vou procurar uma roupa que seja barata, que tenha sido produzida em grande escala para poder, né, baratear o preço. Ou vou comprar comida pensando também, né, em poupar. Quando eu sei que para que o preço de um objeto tenha um valor pequeno, toda a cadeia de produção tem que ter sido reduzida junto. Né? O salário das pessoas que transportam a comida, o salário das pessoas que organizam na loja, né? o lucro dos produtores, tá? Tudo isso, né, vai sendo diminuído. Por quê? Porque é preciso aumentar a margem de lucro. Né? Então, qualquer pessoa hoje vive contradições essenciais entre certos compromissos éticos, né, que a gente tem para com o gênero humano, eu acredito, espero que vocês tenham também,
e aquilo que a gente faz de fato, aquilo que a gente efetivamente vive, né? Então, existe uma diferenciação dos sistemas aqui. A gente pode transpor isso para vários outros âmbitos, né? Uma das coisas que a religião coloca, por exemplo, a religião cristã, historicamente, é uma religião que se afasta da vida social, né? Os cristãos viviam em comunidades, eles não tinham vida política, manifestação política, né? Depois é que houve essa casamento das coisas. Mas também isso, né, é uma pergunta que você pode colocar. Religião em conflito com a vida social em conflito com a moralidade, ou mesmo a moralidade em conflito com a religião, porque você pode, né, fazer parte de um determinado grupo, acreditar em certas coisas, mas não acreditar absolutamente em tudo aquilo, ou seguir tudo aquilo. Enfim, a nossa vida, ela é tudo menos homogênea, tá? Ela é tudo menos homogênea. Não dá para costurar um todo das nossas experiências. Ela é fragmentária. Para cada lugar eu tenho uma identidade específica, tá? Ou seja, totalidade só é possível quando as formas, estou citando aqui Lukács, não são uma coerção, mas somente a conscientização, a vinda à tona de tudo quanto dormitava como vaga aspiração no interior daquilo a que se devia dar forma. Que diabos é isso? Que diabos é isso? A função da arte é dar forma, né, a uma determinada vivência. Né? A gente viu aqui à esquerda, aqui do lado esquerdo, eu tenho que colocar assim um dedo aqui na câmera. Aqui do lado esquerdo, a gente viu que a arte daria forma a essas vivências. Né? Mas essas vivências, elas não têm forma por si próprias no mundo heterogêneo. Elas adquirem forma no esforço por elaborar, né, essa homogeneidade. Então, a forma, ela sublima as contradições, os problemas da nossa vivência. Da mesma forma como elas podem dar expressão, as formas podem dar expressão à impossibilidade da própria sublimação. As formas da arte moderna são assim, são problemáticas. Né? Nada está pronto, tudo precisa ser inventado a cada vez. Tá? Dá expressão à própria impossibilidade de uma forma que reconcilie os vários aspectos da nossa experiência. Né? Mas, para os gregos, na antiguidade, as formas não são uma coerção como elas são hoje. Elas são simplesmente algo que surge das próprias coisas. Elas são a natureza espontânea do sujeito, refletindo, né, a natureza da cultura, do contexto, do mundo em que o sujeito vive. Okay? Daí a ideia de que essas formas são uma vinda à tona do que já estava dentro do quê? Daquilo a que se devia dar forma. Daquilo a que se devia dar forma mas o que é isso? Não existe antes de receber forma. Ok? Forma é o modo como uma determinada substância se manifesta. E o fato da forma já estar pronto dentro da substância significa que essa forma ela é essencial, que ela é substancial, que ela reflete a essência da coisa. Ok? É um pouco complicado, né? mas a gente vai entendendo. E ele continua. Esse é o mundo da filosofia grega. Tá? O mundo que a filosofia grega representa é o mundo das formas perfeitas. Mas tal pensamento, ok? Eu só me dou conta disso, tal pensamento surgiu apenas quando a substância já começava a desvanecer-se, né? É o fato de as coisas não serem mais evidentes, não serem mais tão homogêneas assim, que me permite ver a diferença entre o que eu estou vendo e o que eu gostaria de ver, entre o que eu sou obrigado a viver e o que eu ouvi algum dia que eu viveria, certo? E aí, nesse processo, citando aqui o Lukács novamente, nesse processo ocorre a evasão dessa substância. Né? Ele vai falar um pouco mais desse processo na página 31. Seus estágios são as grandes formas intemporalmente paradigmáticas da configuração do mundo. Epopeia, tragédia e filosofia. Ele diz, pô, as formas intemporalmente paradigmáticas. Quer dizer que o mundo se organiza usando essas três formas absolutas. Epopeia, tragédia e filosofia. E aí ele vai explicar, né, por que o mundo se organiza assim. É muito interessante, no entanto, pensar que se ele coloca essa filosofia histórica das formas como
uma perda das relações substanciais, porque isso os outros também veem. A tragédia da cultura é isso, o declínio do Ocidente é isso, tá? É perda de uma substancialidade das formas culturais. Se ele coloca isso, ele também percebe que já houve uma revival disso durante a Idade Média. Daí ele vai fazer o comentário, né, na página 34. O céu estrelado de Kant, isso é uma alusão ao problema metafísico em Kant, brilha agora somente na noite escura do puro conhecimento e não ilumina mais os caminhos de nenhum dos peregrinos solitários. Né? O homem, como peregrino solitário, né, já não se deixa guiar pelas estrelas. As estrelas aqui já não são algo mágico, né? Não são forças, não são deuses, não são anjos, são simplesmente astros no céu que a gente computa matematicamente. Né? A gente faz cálculos lá e diz, tá, tantos bilhões de anos-luz e por aí vai. Milhões, bilhões, sei lá. A minha cabeça está... Né? E no Novo Mundo, ser homem significa ser solitário. Que não existe mais o senso de comunidade. E a luz interna, tá? A luz interna, a luz que surgiria do próprio homem, né? Não fornece mais do que, ao passo seguinte, a evidência ou a aparência da segurança. Okay? Portanto, essa luz interna, ela não me define todo um percurso, um destino existencial, mas um pouco a pouco, que faz parte da vida como tal. De dentro já não irradia mais nenhuma luz sobre o mundo dos acontecimentos e sobre o seu emaranhado alheio à alma. Eu não tenho explicação sobre o mundo mais. Né? E aí, no entanto, né, ele vai falar da igreja originou-se uma nova polis. Nova polis, polis é a forma social grega, né? Uma nova forma social. Do vínculo paradoxal entre a alma perdida em pecados inexpiáveis, a redenção absurda, mas certa, né? O vínculo entre pecado e redenção, originou-se um reflexo quase platônico dos céus na realidade terrena. Do salto entre uma coisa e outra, originou-se a escala das hierarquias terrestre e celestial, pela última vez. Tá? Pela última vez. Não tem mais chance de retornar. Né? E aí ele vai colocar esse problema da filosofia histórica das formas. Tudo isso aqui foi a nossa introdução. Numa cultura fechada, a totalidade é orgânica, a gente experimenta o mundo como se fosse um contínuo entre a alma individual, né, e as coisas do mundo, mas no mundo atual isso já não é possível. Okay? E ele vai colocar isso em termos, né, de uma filosofia histórica das formas. Nesse trecho especificamente, ele vai estar opondo, aqui à direita, por favor, gente. Ele vai estar opondo o drama moderno à tragédia. Né? A tragédia também tem um princípio problemático, certo? Mas... Ai, Jesus, eu estou aqui pensando num... A tragédia também apresenta um princípio problemático, mas isso é diferente no drama moderno. De qualquer modo, o comentário que ele vai fazer aqui diz respeito precisamente a isso. Né? O herói trágico ele já está cindido da coletividade. Na epopeia, o herói ele representa o coletivo. O destino da sociedade, né, tá nas mãos dele, por assim dizer. Ele representa os anseios, as ações, enfim, um modelo comportamental a ser seguido pelo sujeito ali daquela cultura. Né? Na tragédia já não. O que existe ali é uma interiorização, um afastamento das relações com esse mundo. Tá? Ainda assim, ainda que apresente um princípio problemático, né, existe sentido. Tá? Então, existe uma forma de buscar o sentido, mas já não, é claro, no mundo das coisas. Daí ele vai falar em fases da cultura antiga. Né? Ele diz que a grande época dá forma à totalidade extensiva da vida. Tá? O mundo como tal, a vida, lembra a pergunta, como a vida pode se tornar essencial? Né? Como a essência se manifesta no mundo. É assim, né, a representação da tragédia. Já a representação do drama, desculpem, da épica, tá? A primeira épica, né? Essa totalidade extensiva da vida. Já o drama, né, a tragédia, diz respeito à totalidade intensiva
da essencialidade, ou seja, a percepção daquilo que é a natureza própria de cada homem. Né? Pensem que na Ilíada foi decisivo, né, a intervenção de Aquiles para que houvesse, né, a vitória dos gregos sobre Troia. Okay? Portanto, o herói vai lá e se realiza. Né? Já na tragédia, pegando a tragédia de Édipo, né, não existe nenhuma ação a ser realizada, né, com nenhum heroísmo para definir nenhum destino. Ao contrário, é precisamente o afastamento entre o herói e a ordem do mundo que é colocado em cena. E a forma, a solução, tá? A solução para isso, para essa problematicidade, está numa escolha interna do herói, né, por afastar-se daquilo. Daí Édipo, né, vaza os olhos, Édipo, depois de matar o pai e desposar a mãe, vaza os olhos e se exila da cidade de Tebas. Tá? E assim, né, o destino é cumprido. Mas o destino aqui ele já é cumprido de maneira problemática. Tá? Já não existe uma vida lá fora, o que tem é uma essência aqui dentro que precisa ser corrigida, por assim dizer. E finalmente a gente tem a filosofia, né, como já tinha dito, como consciência da perda da totalidade. Depois disso, Lukács vai tentar diferenciar epopeia e romance. Né? Ele vai dizer que são ambas objetivações da grande época. Né? Epopeia e romance são objetivações desse macrogênero sobre a cabeça humana. Né? Mas não diferem pelas intenções configuradoras, senão pelos dados históricos filosóficos. Se diz, como assim? Epopeia e romance são narrativas do percurso de um herói, de um sujeito vivendo no mundo. Tá? Mas, dentro de seus quadros históricos particulares, tá? Como voltando aqui à nossa citação, o romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é mais dada de modo evidente. Ela precisa ser, portanto, conquistada. Né? Continuando a citação, para a qual a imanência do sentido, a vida, tornou-se problemática. Eu já não encontro o sentido da vida dado pelas instituições que existem no mundo. Eu preciso questionar e mesmo construir o meu próprio sentido. Né? E aí ele acrescenta, mas que ainda assim tem por intenção a totalidade. Tem por intenção a totalidade. É muito interessante porque aqui a gente começa a perceber que existe um programa reflexivo. Né? Da mesma forma como a gente tem três grandes tipos, o grande épico, a tragédia e a filosofia, a gente vai ter também três grandes tipos de romance, refletindo essas formas originárias, né, em seu caráter histórico. Tá? A gente depois vai ter o idealismo, a gente pode chamar assim, idealismo abstrato, né, o chamado romance da desilusão, um romance em que o sujeito tem sempre alma menor que o mundo, né? Maior que o mundo, aliás, desculpem. E, finalmente, aquilo que ele chama de romance da maturidade viril, em que existe uma compreensão ali, né, desses dois polos cindidos que são a alma e o mundo. O idealismo abstrato, a alma engole e devora o mundo a cada vez, idealismo abstrato. Né? No romance da desilusão, desculpem, no idealismo abstrato, a alma é pequena demais para o mundo, não cabe direito nele. Tá? Então está sempre ali não entendendo o que é o mundo. Né? No romantismo da desilusão, a alma se desespera, é grande demais, ela se amplia, o mundo é que é pouco para ela. Né? E finalmente a maturidade. Mas continuando, a epopeia dá forma a uma totalidade de vida fechada a partir de si mesma. Weber. O romance busca descobrir e construir pela forma a totalidade oculta. Qual é o sentido das coisas? Essa é a pergunta do romancista. A estrutura dada do objeto, né, a busca é apenas a expressão, da perspectiva do sujeito, de que tanto a totalidade objetiva da vida, quanto sua relação com o sujeito, nada tem em si de espontaneamente harmonioso, perdeu-se aquela harmonia originária. Tá? Portanto, a estrutura dada do objeto aponta para a intenção da configuração. Né?
todos os abismos e fissuras inerentes à situação histórica têm de ser incorporados à configuração, né? Configuração é esse tomar forma da obra, tá? E não podem nem devem ser encobertos por meios composicionais. Isso para dizer que, enquanto a epopeia é uma totalidade orgânica, tanto naquilo que é representado, quanto na forma como é representado, na sua linguagem, tudo é muito óbvio quando você lê a Ilíada e tal, né? No romance, as coisas já não são óbvias, não são fáceis, nem na representação, nem na forma. Tá? O romance que tenta fingir que está tudo bem, que está tudo certo, né, é falso. Né? É, de uma perspectiva formal, uma falsidade, uma falsificação. Né? Assim, a intenção fundamental determinante da forma do romance objetiva-se como psicologia dos heróis romanescos. Eles buscam algo. Ou seja, a categoria central para a compreensão do romance para Lukács está no protagonista, está no herói. Tá? Tá nessa busca. É precisamente essa relação de busca, esse protagonista, né, que vai funcionar como uma representação por meio da qual eu consigo pensar a minha própria época cultural. Certo? Passando aqui. É interessante pensar também nisso que ele fala de desterro da pátria transcendental. Ele vai dizer, a epopeia ou é o puro mundo infantil, né, no qual a transgressão de normas firmemente aceitas acarreta por força uma vingança, né, que por sua vez tem de ser vingada e assim ao infinito, ou então é a perfeita teodiceia, na qual crime e castigo possuem pesos iguais e homogêneos na balança do juízo universal. Quer dizer que tudo é perfeito nesse mundo épico, contanto que você compense as coisas. Né? Na tragédia, o crime é um nada ou um símbolo, um simples elemento da ação exigido e determinado por requerimentos técnicos, ou rompimento das formas situadas aquém da essência, a porta pela qual a alma ingressa em si mesma. Portanto, enquanto o crime, né, um erro na epopeia, é simplesmente um toma lá da cá, um número num cálculo, na tragédia ela dá início a um processo, né, que permite essa visualização da essência dentro de si. Né? A loucura é inteiramente, estou lendo aqui, né, ignorada pela epopeia, exceto quando se trata de uma linguagem universalmente incompreensível de um mundo sobrenatural, uma inspiração do poeta, loucura, Cassandra, tal, né, que só assim se torna manifesta. Na tragédia não problemática, ela pode ser a expressão simbólica para o fim, a profecia, por exemplo, no coro, né, equivalente à morte física ou ao estupor da alma consumida no fogo essencial de sua individualidade. Quando Édipo se dá conta, né, daquilo que ele vive, ele mesmo aplica sobre si a sanção. Né? Pois crime e loucura são objetivação do desterro transcendental. Portanto, crime e loucura só podem existir como tais dentro do mundo moderno. Né? O desterro de uma ação na ordem humana dos contextos sociais e o desterro de uma alma na ordem do dever ser do sistema suprapessoal de valores. Tá? Crime e loucura são duas faces, né, dessa ausência de vínculo entre eu e o mundo. Né? Portanto, para o mundo eu sou criminoso, ou eu sou louco, porque existe um certo modelo de comportamento que estabelece, né, o que eu deveria viver, esse modelo, né, mas eu não consigo dar conta dele, então eu enlouqueço nesse processo. Né? Toda forma, né, uma forma aqui poética no caso, é a resolução de uma dissonância fundamental da existência. Né? A forma sublima os problemas, né, do conteúdo. Um mundo onde o contrassenso parece reconduzido a seu lugar correto, como portador, como condição necessária do sentido. Portanto, todo romance vai lidar com certas questões problemáticas. O contrassenso não precisa ser o nonsense, tá? Mas aqui se trata do problema central do romance, né? E a gente vai tentar atingir ou reconfigurar esse sentido, né, utilizando formas, né, para repensar ou pensar a representação desses conteúdos da ação humana, certo? Eu vou parar aqui também e vou checar um instantinho. Continuando aqui, gente, vocês não perceberam a interrupção, mas eu vou ver a interrupção agora, tá? Essa rubrica cultura, ou seja, cultura como segunda natureza, né?
Eu trouxe isso aqui para a gente pensar precisamente aquilo que tinha falado no começo. Né? Por meio das objetivações humanas, a gente cria um certo grau de complexidade que se torna um empecilho para certas vivências do indivíduo. Tá? E por isso, Lukács vai dizer, a segunda natureza das estruturas do homem não possui nenhuma substancialidade lírica, ou seja, não refletem essa relação do indivíduo, né, com a própria experiência. Ele continua, tá? Suas formas são demasiado rígidas. O conteúdo de suas leis é por demais determinado, fechado, né, para jamais poder abandonar os elementos que na lírica têm de se tornar motivos ensaísticos, motivos de tentativa. Né? Ou você está dentro ou você está fora das regras do jogo social. Tais elementos, contudo, vivem tão exclusivamente à mercê das leis, são a tal ponto desprovidos de qualquer valência sensível de existência independente de tais leis que, sem estas, é inevitável que eles sucumbam ao nada. Né? Ou seja, desculpem, eu estou sem cabeça, eu queria passar. Né? Essa natureza não é muda, manifesta e alheia aos sentidos como a primeira. É um complexo de sentido petrificado que se tornou estranho, já de todo incapaz de despertar a interioridade. É um ossuário de interioridades putrefatas, e por isso só seria reanimada, se tal fosse possível, pelo ato metafísico de uma ressurreição do anímico que ela, em sua existência anterior ou de dever ser, criou ou preservou, mas jamais seria reavivada por uma outra interioridade. E aqui vocês têm que lembrar aquela coisa lá, né, do Dilthey, né? Eu compreendo uma instituição porque eu percebo que ela exprime, né, ela dá vazão a um determinado conteúdo vivencial. Mas essa expressão desse conteúdo vivencial, ela não pode ser reativada por mim e revivida. Né? É o mesmo esquema. Né? Ela já morreu ali, está congelada naquela imagem, certo? E esse é o conceito de segunda natureza. Né? A segunda natureza, a cultura, ela coloca a gente dentro de um repertório de sentidos que já estão dados, mas que, na medida em que estão dados, não são capazes de produzir, né, um indivíduo novo. Ao contrário, é o indivíduo que produz a cada vez uma nova relação com as coisas do mundo. Tá? E, finalmente, aqui a nossa sessão é a quarta, né? A forma interna do romance. Tá? O que é a forma interna do romance? Enquanto a gente teria a forma externa, né? O que é um romance? É basicamente um texto de uma certa extensão que tem um protagonista, um narrador, um enredo particular com começo, meio e fim, um clímax, um desenlace. Né? O clímax é o apogeu da coisa, nem toda narrativa de romance é climática, mas tudo bem. Né? Um tempo e um espaço, ou vários deles, contanto que a gente veja tudo isso se desenvolvendo. Essas seriam as formas externas. Né? O que seria a forma interna? Seria aquilo que, dentro da coisa, determina uma relação entre a configuração das partes e o conteúdo da experiência. Portanto, o narrador, o protagonista, a montagem, tudo isso reflete uma certa vivência, né, que está sendo expressa, representada ali. Essa seria a forma interna. O que é que motiva essas ligações? O que é que leva, né, o romance a existir como tal assim? Tá? Então, nesse trecho que eu selecionei, Lukács diz: o romance é a forma da virilidade madura, em contraposição à puerilidade normativa da epopeia. Puerilidade e infantilidade normativa. Por quê? Porque aquele mundo inocente oferece um modelo de comportamento. Né? O romance não é normativo, tá? Mas ele oferece, né, uma representação do que seja a maturidade viril do homem, do herói. Né? A forma do drama, à margem da vida, situa-se além das idades humanas. Né? Portanto, a margem da vida quer dizer a essência não precisa se manifestar no mundo, é toda vivida por dentro. Portanto, né, está além das idades humanas, não pertence nem à maturidade nem à infância. Okay? Mesmo se compreendidas como categorias a priorísticas, como estágios normativos. Né?
A completude de seu mundo, a completude do romance, lendo aqui, né? Sob a perspectiva objetiva, é uma imperfeição e, em termos da experiência subjetiva, uma resignação. Tá? Portanto, lembrem aquele nome, alma-mundo. O mundo, né, para o romance, é imperfeito. Imperfeito. Um mundo imperfeito em que eu vivo. As coisas não estão adequadas às expectativas do protagonista relativamente à sua alma. E o que é a experiência subjetiva? Uma resignação. É conformar-se ao mundo imperfeito. Isso é maturidade. A conversão em forma do fundamento abstrato do romance, né, conversão em forma de um fundamento. Né, existe um fundamento do romance e ele se transforma numa forma dentro do romance. É a consequência do reconhecimento da abstração. Tá? O romance reflete, portanto, a si próprio nesse processo de dar uma forma às experiências, né, que ele toma por conteúdo. Daí auto-reconhecimento. A imanência do sentido exigida pela forma nasce justamente de ir-se implacavelmente até o fim, tá? Ser consequente, né? Seguir isso no desvelamento de sua ausência. Tá? A imanência do sentido exigida pela forma, ou seja, a forma exige um sentido imanente. Mas como esse sentido imanente é conseguido no romance? Buscando-se mostrar a impossibilidade do sentido imanente da vida. Né? A arte em relação à vida, continua Lukács, é sempre um apesar de tudo. A criação de formas é a mais profunda confirmação que se pode pensar da existência da dissonância. Portanto, precisamente ali onde a arte harmoniza, onde ela parece mais bela, é que a gente está vendo a sublimação de um quadro problemático. Eu tive uma experiência recente com isso, estava trocando ideia com um colega sobre... o que era, meu Deus? Uma experiência recente, né? Estava trocando ideia com um colega sobre... ou com uma colega, ninguém vai saber. Enfim. Sobre... uma área de uma ópera, né? E eu disse que era muito bonita, muito doce. E o colega disse que era tensa, que existia uma tensão ali. E as duas leituras são válidas, né? Porque enquanto uma pessoa ouve a tensão que origina o anseio, outra pessoa se apega ao anseio, né, que sublima aquela tensão inicial. Né? Eu, por exemplo, tendo a ver o copo sempre meio cheio, tá? Outras pessoas veem o copo meio vazio. Né? É uma área de uma ópera cômica de Mozart. Esqueci o nome agora. Esqueci o nome. Né? Mas continuando. Então, essa forma que sublima, ela sublima algo, precisamente a dissonância vivida na existência. Mas em todas as outras formas, continua Lukács, inclusive na epopeia, por razões agora já óbvias, essa afirmação é algo anterior à figuração, enquanto no romance ela é a própria forma. Que diabos é isso? Lembra que a forma ela já está dada na epopeia. Né? Então, ela é anterior. Né? A criação de formas é anterior, porque não existe dissonância. No entanto, no romance, essa criação da forma se torna um próprio processo. Tá? A intenção, a ética, continua Lukács, é visível na configuração de cada detalhe. Certo? Portanto, o romance sempre vai ter isso como tema central. Né? O questionamento a respeito da natureza do comportamento humano, desse dever ser, a que ele aludiu algumas vezes aqui. Esse é o nosso último slide, ok? E eu vou ler com vocês simplesmente, já estou sem paciência para as explicações. Continuando, né? O processo segundo o qual foi concebida a forma interna do romance, que a gente vinha falando, é a peregrinação do indivíduo problemático rumo a si mesmo.
é você encontrar o seu citocômetro. Qual é a palavra para isso? Para você se tocar, cara. O caminho desde o opaco cativeiro na realidade simplesmente existente, em si heterogênea e vazia de sentido, para o indivíduo rumo ao claro autoconhecimento. É você dar-se conta de que o mundo em que você existe, ele não está lá para satisfazer as suas expectativas infantis, mas ele também não é completamente alheio às suas ações, ao contrário. Né? Você vai reconhecer, né, essa troca com o mundo. Não é um mundo fácil, não é um mundo bom, mas é o seu mundo, o mundo do personagem, na real. Depois da conquista desse autoconhecimento, o ideal encontrado irradia-se como sentido vital na imanência da vida, mas a discrepância entre ser e dever ser não é superada. Okay? Depois de você se dar conta das trocas com o mundo do personagem, na verdade, né, existe um novo sentido, mas esse sentido ele não é aquela pergunta que a gente faz, qual é o sentido da vida? Não, é o sentido que eu produzo aqui vivendo, tá? Eu percebo o meu mundo, eu me lanço ao mundo como algo dado, mas também faço algo nesse mundo, ok? E aí a discrepância entre ser e dever ser não é superada, tá? Mas também não é superada na esfera da própria representação do romance. O problema nunca se dissolve, ele persiste. Né? Só é possível alcançar um máximo de aproximação, uma profunda e intensa iluminação do homem pelo sentido de sua vida. Ou seja, a gente pode se dar conta do problema, nunca resolveu. A imanência do sentido exigida pela forma é realizada pela sua experiência de que esse mero vislumbre do sentido é o máximo que a vida tem para dar. A única coisa digna do investimento de toda uma vida, a única coisa pela qual essa, agora não sei, lura, vida, provavelmente, vale a pena, tá? Portanto, como a gente não pode resolver o problema, a arte, a representação, oferece um vislumbre do que seria uma solução. Tá? E esse vislumbre justifica a continuidade da vida. Isso é um foco que esses judeus, né, desse contexto, Lukács era judeu, tem na esperança. Tá? A esperança que, dentro daquele quadro em que existe perseguição, e os judeus historicamente são essas figuras messianistas, né? A esperança é o que dignifica a vida. Né? Esse processo abrange toda uma vida humana e, a parte de seu conteúdo normativo, o caminho rumo ao autoconhecimento de um homem são dados também à sua direção e seu alcance. Portanto, na representação você tem a medida da vida. Né? Por fim, essas considerações aqui que ele coloca na última sessão, condicionamentos e significado sociohistórico do romance. Né? A composição, isso aqui é bem uma conclusão, vou ler. A composição do romance é uma fusão paradoxal de componentes heterogêneos e descontínuos numa organicidade constantemente revogada. Tá? Por quê? O mundo disperso, né? Mas as coisas não se alinham numa coletividade num todo. Né? Permanecem o tempo todo como frustração, né, da ambição de completude da vida humana. As relações que mantêm a coesão dos componentes abstratos são, em pureza abstrata, formais. Eis porque o princípio unificador último tem de ser a ética da subjetividade criadora, que se torna nítida no conteúdo. Né? Portanto, o fato da gente perceber coerência no mundo, das instituições, tal, tudo isso é puramente abstrato. A vida como tal não se resolve nos programas, por assim dizer, né, de legitimação da sociedade. Okay? A vida ela precisa ser conquistada a cada vez. Né? A gente pode acreditar na democracia, pode acreditar nas instituições religiosas, mas o fato é, o mundo se põe como problema, é como se fosse uma máquina que tem tudo para funcionar e que não funciona. Né? Nesse passo é que é preciso da subjetividade, né, que se coloca como conteúdo dessas possibilidades de vida que as instituições constituem para a gente. Tá? Instituições, a família, a religião,
vida profissional, sempre promessas de realização de um certo potencial humano, mas que sempre entram em contradição umas com as outras ou se mostram aquém, né, dos próprios propósitos esperados com elas. O romance, continua Lukács, é a forma da virilidade madura. Ele repete isso algumas vezes. Né? Seu escritor perdeu a radiante crença juvenil de toda a poesia. Que crença seria essa? De que destino e ânimo são nomes de um mesmo conceito. Destino, que está fora de mim, e ânimo, que eu quero. Né? A minha intenção, o meu espírito se direcionando. Né? E o romance já não acredita nesse direcionamento do espírito em relação ao destino. Isso se perdeu. E quanto mais dolorosa e profundamente, estou lendo, né, nele se enraiza a necessidade de opor essa essencialíssima profissão de fé de toda a composição literária como exigência contra a vida. Né? Portanto, quanto mais eu quero que destino e ânimo se conjuguem, quanto mais eu quero que as minhas ações elas sejam substanciais dentro do universo em que eu vivo, quanto mais eu quero fazer sentido da minha vida no mundo, tanto mais dolorosa e profundamente terá ele de compreender que se trata apenas de uma exigência, não de uma realidade efetiva. Tá? O fato da gente sentir essa necessidade de encontrar um lugar no mundo, de fazer sentido das nossas relações, dos nossos afetos e por aí vai, não é garantia de nada, não existe como tal. É justamente o contrário. É a contradição, a dissonância que precisa ser sublimada como forma. Ok? E, finalmente, o romance é a epopeia do mundo abandonado por Deus. A psicologia do herói romanesco é a demoníaca. Né? Demoníaco aqui é uma categoria kierkegaardiana. Certo? Demoníaco quer dizer que a gente não se dá conta de uma falsidade, de um erro, e por isso a gente persiste nele. Tá? Na verdade, é precisamente a nossa incapacidade, né, de olhar de novo para as coisas e fazer uma espécie de autocrítica. Um dos exemplos de demonismo que Kierkegaard cita em Doença para a Morte, que é onde esse conceito vai operar de maneira muito interessante, eu li isso bastante novinho, mas eu nunca esqueço disso. Eu li isso antes de entrar na universidade até. Ele diz, imagine que tem várias pessoas bêbadas no meio da rua, tá? Várias pessoas bêbadas no meio da rua. E vai passar uma carroça. Então, o cara olha assim, o cocheiro para, né? Diz, sai daí, tira essas pernas daí. Aí o bêbado pega as pernas e diz, pode passar, elas não são minhas. Mas afinal são as dele. Ele não se dá conta. Ele está tão chapado ali da doença dele, né, do caráter demoníaco, que ele não se importa nem com o outro, nem consigo próprio. Né? Nesse processo de desprezar o outro, o que você está colocando em risco é a si próprio. Né? Esse é o caráter demoníaco. Okay? Eu não consigo enxergar o outro e, na medida em que eu não consigo ver plenamente essas relações éticas implicadas nas minhas ações, nas minhas escolhas, nas minhas respostas às situações que eu vivo, tá? Como eu não vejo implicações éticas, eu também me exponho, né, a uma situação ruim. Okay? Isso é demoníaco, isso é o erro. Né? A objetividade do romance, a percepção virilmente madura, né, essa coisa da virilidade, a percepção madura de que o sentido jamais é capaz de penetrar inteiramente a realidade, mas de que, sem ele, esta sucumbiria ao nada da inessencialidade. Ou seja, existe um sentido, o sentido precisa ser postulado. Para quê? Para fazer sentido do mundo. Esse sentido não é dado, ele é colocado, tá, como uma espécie de ideal a que a gente quer chegar. Ele nunca está pronto, ele é produzido. Né? E o romance seria essa forma de visualizar, okay, os problemas do sentido da vida, mas nunca de reencontrar o sentido da vida. Okay? É isso, gente. Essa foi a introdução à teoria do romance. Né? A segunda parte da teoria do romance, ele vai fazer o tal ensaio de uma tipologia da forma romanesca. Ela é super interessante porque aqui vocês vão ver melhor qual é o direcionamento dessas categorias básicas, mas eu acho que a parte mais difícil está nessa introdução que a gente acabou de ver. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Semana que vem é prova, etc, etc. A gente vai falando. Tá? Tchau, tchau.